Bem-vindos ao canal Amazon Futebol. O meu nome é Marcelo e hoje, pessoal, eu vou comentar sobre a disputa pelo título do Campeonato Brasileiro que está entre Flamengo e a equipe do Palmeiras. E os dois, acabaram vacilando aí na rodada. A equipe do Flamengo perdeu para a equipe do Fluminense por 2-1 e o Palmeiras empatou em casa com a equipe do Vitória em 0-0. Então, é esse o tema que a gente vai comentar aqui nesse vídeo. Então, antes da gente comentar aqui, deixa eu pedir o like de vocês para poder dar uma força aqui pro canal. Caso você não seja inscrito, já se inscrevam aqui no nosso canal, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que puder dar essa força aqui pro canal, deixando o like, se inscrevendo aqui no canal. E também, pessoal, não se esqueçam de acionar o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo daqui do canal. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Vamos começar aqui e vamos começar falando do Flamengo, que perdeu por 2-1 para a equipe do Fluminense e acabou, desperdiçando uma ótima oportunidade aí de abrir uma boa vantagem, na liderança. Se o Flamengo tivesse vencido com o empate da equipe do Palmeiras, a equipe do Flamengo abriria 5 pontos de vantagem, o que seria realmente uma ótima vantagem, porque o Flamengo, além da pontuação, a equipe também teria uma vitória a mais do que a equipe do Palmeiras. Então seria uma ótima vantagem, Só que aí a equipe entrou em campo parecendo que estava ali disputando um amistoso de final de ano. Porque a equipe não entrou com raça, com aquela vontade mesmo de vencer, sabe? Parecia que a equipe estava ali, A gente soube que o Palmeiras empatou. Se a gente perder aqui, tá tudo bem, tá tudo ótimo, porque a gente continua na liderança, sabe? E não tem que ser esse pensamento, cara. O Flamengo tinha que aproveitar para poder abrir vantagem. Por quê? Porque daqui a pouquinho já chega aí a grande decisão da Libertadores. E quando se aproximar ali da decisão, o Flamengo vai querer poupar os jogadores para poder, priorizar a decisão. Então, o Flamengo não abrindo uma boa vantagem para poder, assim, se garantir na liderança, em algum momento vai ter que poupar. E aí? Como vai ficar a questão da cabeça? Vai pensar na Libertadores ou vai lutar pelo Brasil? Aí eis a questão, Então, por isso que o Flamengo acabou desperdiçando uma ótima oportunidade. E o jogo em si foi realmente ridículo por parte da equipe do Flamengo. O time do Fluminense amassou a equipe do Flamengo no primeiro tempo. Poderia ter vencido por 4, 5 gols, que não seria nenhum exagero. Porque a equipe do Fluminense parece que entrou em campo, parecia que era a equipe que estava lutando pelo título. E a equipe do Flamengo parece que já estava de férias, Não queria mais nada com nada. O Fluminense não. Você via ali raça, dedicação, vontade de vencer. E até, se criou-se, não só entre os jogadores da equipe do Fluminense, mas também pela torcida, todo aquele clima mesmo para poder impedir que o Flamengo realmente, se mantesse na liderança, porque eles não sabiam do resultado da equipe do Palmeiras, e impedir que a equipe realmente chegasse ao título, Então foi esse o pensamento. Vamos atrapalhar a equipe do Flamengo, E entraram realmente com uma dedicação realmente incrível, Pensei que a equipe estava disputando uma partida do Mundial de Clubes. Entendeu? Então, esse tipo de pensamento era para ter por parte da equipe do Flamengo. Pô, vamos entrar, é um clássico, cara. É um clássico aí que a gente está enfrentando um rival que, historicamente, sempre complica pro nosso lado. Porque o Fluminense, sempre complicou para a equipe do Flamengo. Nesses últimos tempos aí, se você pegar aí o histórico, o Fluminense é a pedra no sapato da equipe do Flamengo, Então, o Flamengo sabia muito bem que o confronto não seria fácil. E entrar com essa moleza que entrou, realmente foi algo realmente inaceitável, E, cara, o que a gente viu em campo foi algo horrível, Cara, e as falhas, cara, realmente foram bizonhas. Cara, o segundo gol que a equipe do Flamengo tomou, cara, era de uma bizonhice. Foi uma falha, horrível, grotesca aí do senhor Rossi, Porque assim, a gente tem que falar também do João Vitor, que é um atleta que é da base aí, entrou em 2 jogos e foi mal nos 2, Porque ele fez um recuo de bola na fogueira por Rossi. A bola iria para escanteio, mas aí o Rossi impediu que a bola saísse para a linha de fundo. Beleza, mas aí ele foi querer fazer embaixadinha, Pô, pegou a bola, impediu, já viu que o jogador do time adversário já tá vindo na sua direção, dá um bico para frente, Não faz de gracinha, cara. Não tenta fazer ali uma jogada de efeito.
não pega e chuta pra fora mesmo, pra lateral, chuta pra frente, sabe? Jogar feio, às vezes, é fundamental pra poder, assim, você manter um resultado, cara. Principalmente num clássico. Aí o cara foi fazer uma gracinha, o jogador da equipe do Fluminense acreditou na falha do Rossi, foi feliz, tomou a bola dele e fez o gol, né? O gol tava vazio ali, escancarado, e só empurrou pro fundo das redes. Então foi uma falha bizonha, né? E até uma teoria que eu falei aqui no vídeo passado, eu acho que isso acontece, né? Quando o Flamengo joga no Maracanã, parece que quer dar espetáculo, né? Ah, quer sair dando toque de letra, quer, sabe, pedalar, fazer gol de bicicleta, e não faz o simples, sabe? Não faz o simples, porque o simples também dá o mesmo resultado que o bonito, cara. Só que o Flamengo nesse jogo nem fez simples, nem fez bonito, né? Foi nada, cara. Então, o João Vitor, né, quando tá falando do jogador, fez uma péssima partida, né? Parece que ele tava doido pra entregar a paçoca a qualquer momento. Dá pra ver que ele tava nervoso, né? Porque é o seguinte, o Flamengo é uma máquina de queimar jogadores, sabe, da base. É inacreditável isso. Mas muito por conta dessa mentalidade. Pô, quando você tem um jogador da base, você pega e vai aí colocando ele nas partidas para poder ele ganhar rodagem, ganhar experiência e não colocar jogador na fogueira, como o Flamengo muitas vezes faz, né? O Flamengo pega jogadores aí que tem na base, um jogo importante, vale uma classificação na Libertadores, coloca o cara para jogar, sabe? Sem antes nem ter testado o jogador para ver se ele é bom ou não. Porque você só vai saber se o jogador da base é bom ou não indo colocando ele nas partidas, sabe? Porque uma coisa é jogar na base, outra coisa é jogar no profissional, sabe? Então você tem que ir testando. Mas não, pega o cara, né? Pô, tem um monte de jogos aí que o Flamengo poderia muito bem testar vários jogadores da base, né? Jogos fáceis e até jogos em que já tinha conquistado a vitória. Eu posso citar aí o confronto com a equipe do Vitória, né? Que venceu por 8-0. E o Felipe Luiz não colocou ninguém na base, né? Assim que fosse novo, veio da base e pudesse estrear aí na equipe titular, né? O que entraram já eram os velhos conhecidos, né? Da equipe do Flamengo. Aí não foi testando jogadores, né? Aí agora, quando a equipe precisa, né, de jogadores aí para poder compor o elenco, né? Porque alguns jogadores foram convocados e tem outros que estão, né, lesionados. Ele vai colocar o João Vitor para poder, na fogueira, num clássico, entrar, né? O jogador tá nervoso, não tem essa experiência, né? Jogar um grande clássico aí pelo profissional, até porque ele sente, né, a pressão, porque é um jogo que vale muita coisa, aí o cara realmente acaba pipocando, né? Acaba realmente, de fato, como até o Lugol, né, fala, ficando aí de fralda cheia, né? E realmente é uma pena, né? O jogador jovem falhar desse jeito, porque o cara já fica marcado, né? Em vez de o jogador ir sendo testado aos poucos, não. Já colocar na fogueira, ele praticamente já é queimado de uma vez, né? E o Flamengo tem muito disso, né? Então, assim, o Flamengo muito mal na partida, de um contexto geral, né? Muita gente muito mal mesmo. O Felipe Luiz, como sempre, colocando jogadores aí que não estão jogando nada, né? O seu Samuel Lino realmente é uma negação, né, em campo. Não tá rendendo nada, né? Teve um bom começo, mas agora realmente não tá jogando nada. O Saul, cara, muito mal, né? Acho que foi a pior partida dele com a camisa da equipe do Flamengo, né? Muito mal, errando tudo. Além de muita gente, né? Errando aí demais aí, passes. O Flamengo, como todo, tava muito mal, né? Acho que o único que escapou, né? Que jogou bem foi o Cebolinha, que entrou em campo, né? Sabe, deu outro ritmo para a partida e ajudou, né? Inclusive, foi um lance dele aí que surgiu o pênalti. E por falar em pênalti, cara, eu tenho que falar isso, né? Eu não gosto de falar de arbitragem aqui no canal, mas a gente tem que citar, né? Porque, cara, teve um lance aí num pênalti aí que não foi marcado em cima do Bruno Henrique, que, cara, o cara chutou, né? Deu pra ver claramente que o cara chutou ali a perna do Bruno Henrique, né? Sem embora, sem nada, cara. Um pênalti muito claro, né? Em que, pô, tem um árbitro ali, tem os auxiliares e tem o VAR. O VAR, com todas as câmeras aí à sua disposição, não vê um pênalti claro, né? Foi muito claro o pênalti, sabe? É bizonho, sabe? Então, por isso que a arbitragem cada vez mais não tem credibilidade, né? Porque, pô, um lance desse, um pênalti fácil de ser marcado, até quem não entende nada de futebol, não entende nada de regras aí do futebol, né? Se visse o lance, ia marcar o pênalti. E, pô, o árbitro e nem o VAR
não olharem e não viram o pênalti. É muito bizarro, né? É muito bizarro. Isso realmente acaba afundando ainda mais a arbitragem brasileira, né? Que já é ruim. E com lances assim, aí que realmente o pessoal pega e critica mesmo. E tem que criticar, né? Tem que punir esse pessoal, porque não pode ter esse tipo de erro, né? Tem os erros aí que às vezes a gente vê assim que é difícil, né, pro árbitro ver, mas por isso que existe o VAR, né, para poder decidir. E alguns lances aí é até perdoável, né, por conta aí de um lance muito duvidoso, mas tem outros lances aí que é muito claro, né? Realmente a falta, o pênalti, o impedimento, e os caras não dão, né? É inacreditável isso. Mas assim, isso daí também não exclui, né, que o Flamengo não jogou bem. O Flamengo, no segundo tempo, voltou um pouco melhor, né? Mas mesmo assim não foi o suficiente para poder assim, buscar um resultado. E outra coisa, cara, que eu acho que a torcida fica indignada com o Flamengo, é que o Flamengo não se desespera no campo, né? Não tem aquele senso de urgência, né? É uma palavra que eu tô ouvindo muito aí por parte da equipe do Flamengo, né? Da torcida do Flamengo, né? Desculpa. Cara, não tem isso, né? Os caras parecem que não sentem realmente o momento que a equipe tá na temporada, né? Pô, falta poucas rodadas para poder encerrar o campeonato e o Flamengo precisa vencer. Então os caras não vão lá, corre lá, sabe, para poder pegar a bola, não se desesperam, não tentam realmente, pô, vão pra frente mesmo, vão buscar o resultado. Não existe isso. Ninguém grita dentro de campo, ninguém fala, pô, tu errou, pô, grita, xinga, chama, né, o jogador para conversar, pô, tu tem que jogar dessa forma, bom jogar dessa outra forma aqui, tenta abrir o jogo, né, onde tá melhor, é pelo lado esquerdo, lá com o Cebolinha, então vamos jogar pro Cebolinha, cara. Não, parece que todo mundo faz uma coisa ali, da sua cabeça ali dentro de campo, ninguém, sabe, não tem uma organização tática, não tem nada em campo, sabe? É cada um por si, sabe? O Flamengo muitas vezes consegue as vitórias mais pelo talento individual do que realmente por questão tática. E isso daí é falha do senhor Felipe Luiz, que parece que não sabe, montar outro esquema tático. Tem que ser aquele lá que ele definiu. E isso eu já critiquei aqui no canal. Pô, parece que o cara só tem aquele piano que só tem uma tecla, né? Se quebrar aquela tecla, acabou, encerrou, né? Então o Felipe Luiz, ele pode ser um cara muito estudioso, que é focado, que sabe, se dedica ali para poder construir ali uma formação. Só que o problema é que ele só fica naquela formação, sabe? Ele não tem uma variação tática, ele não tenta mudar ali a sua formação no decorrer da partida, ele não vê realmente quando o time necessita de uma mudança, né? Mudar o esquema tático, ele não vê isso, cara. Ele não vê também quando o jogador tá muito mal, cara. Ele continua, sabe, insistindo em jogadores que estão muito mal. Por exemplo, o Samuelino, cara, tá muito mal, cara. Ele continua em campo. Pô, troca, cara. Tira o Samuelino, coloca ele no banco, né? Coloca o Cebolinha, sabe? Pô, tem o Juninho, cara. O Juninho, por mais que ele não seja o atacante dos sonhos da torcida, mas quando ele entra, como ele é um atacante de ofício, ele consegue ainda criar alguma chance, né? Pô, teve lance aí que cabeceou, passou com perigo, podia ter até empatado a partida. Então, sabe, o Felipe Luiz continua insistindo em jogadores que não estão dando resultados. Enquanto outros aí que estão no banco, né, que estão pedindo passagem, ele não dá oportunidade. Isso é ruim, né? Porque a equipe muitas vezes perde por conta disso, por conta dessa teimosia aí do Felipe Luiz. Sabe, que coloca uma coisa na cabeça e pronto, ninguém tira mais isso da cabeça dele, né? Realmente é aquela convicção que ele fala, né? Que ele tem, que parece que ele vai morrer com isso, né? Ele não vai, não, poxa, tô vendo que isso não tá dando certo, vou tentar mudar. Ele não muda, cara. As modificações dele é 6 por meia dúzia, ele não tenta variar, né? Ali tirar um volante, colocar um atacante, sabe? Ele não tenta modificar, não. Ele tenta manter a formação dele. Tipo assim, a equipe tem que vencer, mas tem que vencer com aquela formação, aquela estratégia que ele traçou desde o começo. E ele não percebe que uma partida de futebol sabe, é dinâmico, muita coisa pode acontecer, sabe? Às vezes pode dar tudo certo, às vezes tá tudo errado na sua formação inicial. Aí o cara tem que ir consertando, entendeu? Então, ele não é um tipo de técnico que sabe muito bem modificar realmente o modo que o time joga. É só daquela forma. E o Flamengo é um alame liso, hein? Que, sinceramente, dá raiva pro torcedor, né? Quer tocar pra cá, tocar pra lá, mas não tem ali chute, não tem, sabe, aquela questão de finalização, né? Não machuca o adversário, não. É tocar pra cá, tocar pra lá, parece que não tem uma jogada pra poder
tentar ali vencer ali aquele paredão que é formado pelas equipes, né? Então isso é muito ruim, cara. E o Flamengo tem bons jogadores, né? Tem jogadores muito táticos aí, muito técnicos, mas parece que a equipe, sabe, se comporta muitas vezes como um time aí de várzea, sabe? Sem esquema tático, sabe, com jogadas ridículas. Então isso pode pesar muito e pode custar muito caro, né? No final da temporada. Pô, o Flamengo falta 10 dias, né, para a final da Libertadores. 9, né? Eu acho que esse vídeo vai ser lançado na quinta-feira. Então, a equipe, sabe, ainda não passa aquela confiança pro torcedor de que a equipe vai conquistar, né? Nem o Campeonato Brasileiro e nem a Libertadores, entendeu? Então, é muito complicado, né? A equipe chegar aí com uma dúvida, né? Como é que a equipe vai jogar? Como é que a equipe vai se comportar em campo? É isso que preocupa, né? Aí a torcida. Então, assim, o Flamengo é para ter vencido esse jogo. Porque se vencendo, iria trazer uma tranquilidade. Até para quando chegar lá perto da final da Libertadores, a equipe não entrar em desespero, né? Porque aí, poxa, com praticamente 2 resultados positivos a seu favor, né? Podendo perder 2 jogos, ou empatar, enfim, tendo 2 tropeços a seu favor, ficaria mais tranquilo para poder, sabe, até poupar. Se perder um jogo, beleza, mas pelo menos a gente tem mais uma tropeçada a nosso favor, né? Mas não, agora se tropeçar já era, né? E outra coisa, quando você enfrenta, quando você está ali disputando, no caso, né, com uma equipe ali que pouco vacila, porque me impressiona essas vaciladas do Palmeiras, né? Porque o Palmeiras está vacilando demais e o Flamengo não está sabendo aproveitar. Então, quando se tem um adversário que pouco vacila, como a equipe do Palmeiras, você tem que aproveitar as chances. Porque talvez essas oportunidades que o Flamengo está perdendo não apareçam no futuro, né? Então, o Flamengo pode perder o campeonato por conta realmente dos seus próprios erros, né? Por conta dele mesmo vacilar. E não o Palmeiras, entendeu? Então, é complicado, né? Ainda tem muito campeonato, mas o Flamengo tem que acordar, né? Tem que pegar o pessoal pegar aí, dar uma esculhambação, né? Como a gente faz nos jogadores, para poder eles entenderem o momento que o Flamengo está, né? Porque parece que os jogadores não entendem. Entram em campo pensando que a qualquer momento vão conseguir os resultados. Vamos se esforçar o mínimo que a gente vai conseguir o resultado. Não é dessa forma. Porque os outros times vêm babando pra cima do Flamengo. Sabe? Porque é o Flamengo. E os rivais vão querer atrapalhar mesmo. Sabe? Vão vir realmente para poder atrapalhar. Então o Flamengo tem que ter essa mentalidade. Entrar todos os jogos com dedicação, com raça, querendo vencer, querendo o título. Porque esse Flamengo que entrou aí não queria o título. Tá bom? Então, vamos seguindo aqui. Vamos falar do Palmeiras, que empatou com a equipe do Vitória. E assim, o Palmeiras, cara, tá aí perdendo pontos bobos, né? Para equipes aí que estão lutando contra o rebaixamento, né? Perdeu pro Santos e agora empatou com a equipe do Vitória. E eu sei que muita gente vai falar, mas o time tá desfalcado. Mas, poxa, é o Vitória, cara. O Vitória não tem um timaço, sabe, um time que põe medo pra equipe do Palmeiras. Principalmente o Palmeiras jogando dentro de casa, cara. E o Palmeiras empatar com a equipe do Vitória, mesmo com o time reserva, porque o time na reserva do Palmeiras é uma equipe que é superior à equipe do Vitória. Entendeu? O time reserva. Então poderia ter conseguido sim o resultado. Eu sei que o jogador, quando vem na seleção, ele chega cansado, porque é viagem, tem o jogo em si, né? Que às vezes é muito complicado, né? É um jogo bastante disputado. Mas, cara, por que não, sabe, coloca o jogador pra jogar, né? Sabe? Faz um esforçozinho, cara. Coloca o jogador ali pra jogar, começar o jogo. Pô, o Vitor Roque tava no banco, cara. Sabe, o Vitor Roque só foi no segundo tempo, quando o Abel Ferreira viu a necessidade realmente de colocar o atacante. Por que não coloca algum jogador desde o começo, né? Sabe, tenta arriscar, né? Eu sei que pode ser que dê uma besteira, né? Pra falar outra coisa. Mas, cara, sabe, chegou um momento em que o cara tem que arriscar. Principalmente vendo que o time não tá conseguindo fazer o gol. Sabe? E tendo um atacante como o Vitor Roque, que tá no momento iluminado, cara. Então coloca o cara pra jogar, cara. Desde o começo. Aí tá. Aí o cara espera até o segundo tempo. Já que já tem aquela pressão, né, toda por conta de buscar o resultado, aí o time vai desesperado, né, para poder buscar. E
esse nervosismo acaba atrapalhando, né? Porque eu já elogiei muito o Palmeiras por conta da questão da pressão, né? Que a equipe pressiona demais, sabe? Uma equipe que o tempo todo tá sufocando o time adversário. Mas, ultimamente, o Palmeiras só é uma equipe que só vive de chuveirinho. Você pegar a bola e jogar lá para dentro da grande área, sabe? Não tem uma jogada, não tem uma variação de jogada, sabe? É só pegar e bola para grande área. Para poder chegar em alguém, para poder fazer o gol, né? Cabeceando ou chutando, enfim. Não importa, o importante é mandar a bola lá para dentro da grande área. E isso, em um momento, fica muito manjado, né? Porque as equipes, muitas vezes, vão saber disso e vão saber se defender, né? O Vitória se defendeu muito bem, né? Aí, no jogo, não deu ali... Teve chance, o Palmeiras teve várias. Inclusive, realmente, a equipe perdeu alguns gols aí, até que não poderia ter perdido, né? Mas, cara, a equipe do Vitória se defendeu muito bem, porque viu que é essa a jogada da equipe do Palmeiras, entendeu? Porque parece que quando a equipe tá sem os seus principais aí, jogadores, a equipe parece que se quebrou, né? Porque são 3 jogos aí sem vencer, e isso é muito, realmente, é uma fase muito ruim, né? Para um time aí que quer lutar pelo título, sabe? Então, é inadmissível, né? Uma equipe aí que estava na frente, né? Até com 3 pontos de vantagem, sabe? Ficar 3 jogos sem vencer. São 2 derrotas e um empate. Sendo que dessas 2 derrotas são para as 2 equipes, né? Que estão brigando aí contra o rebaixamento, né? Porque o Santos, cara, sinceramente falando, é um time horroroso. Eu olhei os 2 jogos da equipe do Santos contra a equipe do Palmeiras e é uma equipe horrorosa, cara. Realmente é uma equipe que é mais para empolgação, para aquela coisa, realmente vamos lutar, vamos tentar fazer alguma coisa, do que realmente por outra coisa. Tem jogadores que têm qualidade? Tem. Mas não é uma equipe aí que possa ali, em condições normais, bater de frente com o Palmeiras. E o Palmeiras acaba vacilando, né? Para a equipe do Santos. Tem alguns jogadores aí que o Palmeiras tem, né? Que, sabe, é complicado. Por exemplo, o Maurício, quando ele foi contratado aí para a equipe do Palmeiras, eu achei uma ótima contratação, né? Porque é um jogador que não é um craque, mas é um jogador que ele joga bem, né? Ali pelo meio de campo. E eu achei uma boa contratação, mas, cara, ele não tá jogando nada, né? Essa é a verdade, tá jogando nada. Tem aquele... Esqueci o nome, poxa, agora me falhou. Acho que é Fernandes, né? Eu esqueci o nome do jogador, desculpa. Cara, também é outro também que não tá rendendo nada. Parece que o Palmeiras só é Vitor Roque e Flaco Lopes, né? Porque sem esses 2 em campo, cara, parece que o Palmeiras perde, né? Muito tecnicamente, realmente perde o poder ofensivo. Tanto é que, tirando a partida, né? No Mirassol, né? Quem a equipe foi a titular, mas no jogo contra a equipe do Santos e contra a equipe do Vitória, a equipe parece que, sabe, se não tiver os 2, parece que ninguém faz mais gol, né? Não sabe fazer gol. É inacreditável, né? Então, o Palmeiras não pode ter essa limitação, né? Por mais que a equipe seja uma equipe que, ao meu ver, né, é uma equipe bem treinada, que o Abel Ferreira realmente seja um bom treinador e tudo mais, mas, cara, a equipe não pode viver somente de 2 jogadores e somente de uma jogada, né? Não pode, tem que ter uma variação, porque senão, filho, complica. E o Palmeiras, nesse estado atual, realmente vem em baixa, né? Pô, são 3 jogos sem vencer, né? Vai enfrentar a equipe do Fluminense, se não me engano, né? O Fluminense é aquela coisa, né? O Fluminense venceu o Flamengo, já atrapalhou. Eu não duvido nada, né? Que o Fluminense vai aí, sabe, facilitar para a equipe do Palmeiras, né? Porque tem essa rivalidade, os jogadores do Fluminense tem essa questão. Vão entrar em campo? Vão, porque são profissionais, né? Vão entrar em campo, vão ali fazer ali o jogo, mas não vão se esforçar como foi o jogo contra a equipe do Flamengo, né? Não vão ser aquele time que vai, sabe, dar a vida ali para poder vencer a equipe do Palmeiras. Não, vai ser uma partida aí como qualquer outra, né? Se vencer ele bem, se perder ele também tá ótimo, né? Porque atrapalhou um rival, então vai ser desse jeito, né? Por isso que eu falei que o Flamengo perdeu uma ótima oportunidade, né? De disparar na liderança. E o Palmeiras teve sorte, né? Essa é a verdade, o Palmeiras teve sorte. Porque se o Palmeiras tivesse vencido aí, filho, ficaria muito difícil a equipe do Palmeiras aí buscar o título, né? Porque será 2 tropeços em favor da equipe do Flamengo, né? O Flamengo teria 2 tropeços a seu favor. E o Palmeiras tinha que vencer todos os seus jogos, né? E o Palmeiras jogando o que tá jogando aí, nesses últimos jogos, sabe? Coloca em xeque, né? Que a equipe vai buscar esse título. E mais com esse empate, a equipe voltou novamente, né? Com o tropeço da equipe do Flamengo, obviamente, né? A equipe voltou aí a briga pelo título, né? Agora não pode mais vacilar, né? Porque se tiver outro tropeço, cara,
aí complica, né? Porque o Flamengo, se vencer e o Palmeiras empatar ou perder, cara, aí complica pro lado da equipe do Palmeiras. Então o Palmeiras tem que ter essa mentalidade, né? Não posso mais tropeçar. Tenho que vencer os 5 jogos. Aí é contar com o tropeço da equipe do Flamengo. Como falei, né? Já falei isso até no vídeo bem passado, quando eu comentei que o Palmeiras estava próximo aí de ganhar o título, né? Que eu até fiz aquela pergunta. Vocês, torcedores da equipe do Flamengo, tem confiança que a equipe vai vencer os 6 jogos, né? Que era naquela época, que vai conseguir as 6 vitórias e ser campeão? Pois é, né? Acho que a torcida... porque o torcedor do Flamengo é o seguinte: quando vence é a melhor do mundo, quando perde é a pior do mundo, né? Mas assim, hoje, avaliando, nem Palmeiras e nem Flamengo, sabe, passo confiança que vai vencer os 5 jogos, sabe? Desses 5 jogos, alguém vai tropeçar novamente, entendeu? As 2 equipes não vão buscar as 5 vitórias. Quer dizer, vão buscar, né? Porque vão querer o título, mas não vão, sabe? Na minha impressão, minha opinião, eu acho que as 2 equipes não vão vencer os 5 jogos. Alguém vai tropeçar. Agora, vai de alguém saber aproveitar o tropeço do outro, porque isso é que vai garantir o título ou para a equipe do Flamengo ou para a equipe do Palmeiras. É quem não vacilar, é quem não tropeçar, ou quem não tropeçar tanto assim, né? Quem tropeçar menos vai ficar com o título, porque, como eu falei, ainda falta 5 rodadas, tem jogos difíceis para ambos os lados, tanto para a equipe do Flamengo como para a equipe do Palmeiras, tem jogos complicados, então vai aí de quem aí vacilar menos para poder ser campeão. Deixa o like, tá bom, pessoal? Independente do time que você torça, o like é para poder ajudar aqui um amigo de vocês, sabe? Então, você que quer apoiar aqui o canal, você que gosta aqui do conteúdo do canal, a gente tem aqui, além da gente falando aqui sobre o futebol, né? Tanto brasileiro como mundial, né? Também tem aqui o modo carreira aqui do FC 25, né? Que tá muito legal aqui a nossa série. Então convido até vocês que estão acompanhando aqui o vídeo a acompanharem, né, a nossa série aqui do FC 25, né? Com a Roma, que tá muito legal mesmo. Então, você que quer apoiar aqui o meu trabalho, né? Então deixa o like, e se você não for inscrito, já se inscreva aqui no nosso canal, tá, pessoal? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por tudo e a gente se vê aqui no próximo vídeo. Então, pessoal, até uma próxima!